Alô. Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham aqui a nossa sessão, eu quero continuar repercutindo aqui, senhor presidente, as indicações que acabo de ler, que acabo de apresentar nessa sessão. A primeira encaminhada ao governo do Estado e à Prefeitura de Campo Grande. Senhor presidente, ao acompanhar o noticiário nacional, ao acompanhar o grande debate que vem sendo travado a respeito da questão da tarifa zero no transporte coletivo em todo o Brasil, trago para essa casa essa discussão que acredito que nós temos muito a contribuir nesse sentido. Primeiro, para que aqui no Estado, no mínimo, se discuta a questão. A gestão pública estadual e nos municípios onde tem transporte público, a sociedade sul-mato-grossense precisa, a exemplo do que acontece em outros estados, participar desse debate, junto com a gestão pública, para que se possa, primeiro, discutir por que é possível, em alguns municípios, ser implantada tarifa zero, e aqui no nosso estado sequer se discute essa questão. Para não ser injusto, quero aqui, na verdade, registrar a manifestação do senhor presidente do consórcio Guaicurus, o próprio presidente do consórcio Guaicurus aqui em Campo Grande, João Rezende, que é um defensor da tarifa zero nos ônibus aqui na nossa capital. E, obviamente, que esse modelo, ao ser debatido, ele também tem que ser debatido para que possa abranger as outras cidades do nosso estado que têm também transporte público coletivo e que, obviamente, cabe nessa cidade ser feita essa discussão, para que a gente possa colocar em prática o que já acontece em 43 municípios brasileiros. Ou, se não colocar, por que que não? Por que que pode acontecer em alguns municípios e outros não? Mas isso só depois de um amplo debate. Eu pretendo, senhor presidente, além de fazer essas indicações, trazer para essa casa essa discussão, inclusive em audiência pública, trazendo aqui aqueles que estudam o transporte coletivo da nossa capital e das nossas principais cidades, trazendo os setores do governo do Estado e das prefeituras, trazendo o setor de trânsito, trazendo aqui as pessoas que têm conhecimento e condições de nos ajudar e aprofundar essa discussão de uma forma ampla, democrática e transparente. O que nós percebemos, os registros e as manifestações que são feitas, principalmente depois da pandemia, o impacto que teve a pandemia, principalmente, senhor presidente, na utilização do transporte coletivo. Durante o período da pandemia, muita gente passou a usar o transporte próprio, motocicleta, o próprio carro, muita gente deixou de ir ao serviço por causa do teletrabalho, e isso, todos os números mostram que teve um impacto negativo em termos de utilização do transporte coletivo no nosso país, de uma maneira geral. Não é uma questão mundial essa, obviamente. Esse impacto não foi só no Brasil, e se refletiu no nosso estado também. A partir daí, começou a se discutir algumas alternativas, que são essas. Por que não se discutir o transporte público gratuito? A exemplo da gratuidade, por exemplo, que se tem com o Sistema Único de Saúde. O transporte também é importante. Está lá na nossa Constituição, consagrado como uma das questões mais importantes e que precisam ser amplamente discutidas e defendidas, subsidiadas e apoiadas pelo Estado e pela gestão pública nos 3 níveis. A exemplo da educação, você tem o Fundeb, que é quem financia e garante a educação. Nesse sentido, entra também a questão do transporte público.
E é com essa garantia e é com essas determinações contidas nos próprios preceitos que estão na Constituição Federal que se discute o transporte público da maneira como tem que ser discutido, com a importância que ele tem. Por que não criar um fundo para que ele possa financiar o transporte público pelo poder público, pelos recursos já arrecadados pelo poder público, e, com isso, levar a gratuidade do transporte coletivo para quem precisa? Para a dona de casa, para o trabalhador que pega 2, 3 ônibus todos os dias, para aquele que, se economizar 300, 400 reais ao final do mês, tem um impacto significativo na sua qualidade de vida. Por que não podemos fazer essas contas? O trabalhador sul-mato-grossense, ele é tão impactado como o trabalhador de qualquer região do nosso país. Nós estamos demorando para fazer essa discussão. Se já foi implementado em mais de 40 municípios, é porque é perfeitamente possível que seja implementado. Ah, mas a Amarildo vem propor discussões aqui, é fácil, mas de onde nós vamos tirar dinheiro? Lógico que nós vamos ouvir isso. Mas nós vamos também ouvir os municípios que já implementaram, que criaram fundos. Fundos que são mantidos com recursos, por exemplo, que advêm de multas que são aplicadas, que advêm de taxas que são cobradas. Aqui no nosso estado, por exemplo, por que o estado, a unidade federativa, o governo estadual, não pode ser um indutor? Não pode subsidiar os municípios nesse sentido? Por que nós não podemos discutir aqui que uma parcela do Fundersul, por exemplo, possa ajudar na composição desse fundo para poder fazer aquilo que é mais importante de tudo, impactar de uma maneira positiva a vida das pessoas mais pobres, que são essas que dependem do transporte coletivo. São essas pessoas que dependem do transporte coletivo. Então, se nós temos cidades no nosso país que já estão implementando, é porque já passaram por um processo de discussão nesse sentido. Se já discutiram, buscaram formas e alternativas e implementaram. E eu tenho certeza absoluta que essa obra é uma obra mais importante que tantas outras que muitas vezes se busca fazer com recursos do Fundersul, por exemplo. Estou dizendo que não tem obra que não é importante. Não estou dizendo que não tem obra que não é importante, para que depois não venha aqui ninguém desvirtuar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa obra de você aliviar 300, 400 reais no bolso do trabalhador, essa é uma grande obra. Que ela é, sim, mais importante que algumas outras obras que eventualmente possam estar sendo custeadas com recursos do Fundersul ou com os recursos que são arrecadados, advindo de multas e de taxas arrecadados pelo Detran no nosso estado, que eu acho que tem que ser um parceiro e tem que ser um indutor nesse sentido também. Eu vejo também, aqui acompanhando o trabalho da equipe de transição do governo federal, aqui, ó, a equipe do novo governo defende transporte público gratuito no Brasil. Nós podemos adiantar essa discussão aqui. E se nós temos aí, a partir de 2023, um governo que é simpático a essa questão, e eu tenho certeza absoluta que sabe que não é só ser simpático, é necessário buscar recursos para garantir, por que não fazer, na gratuidade do transporte público, a mesma parceria que é feita, por exemplo, para a produção de casa, principalmente para a população de baixa renda, para os mais vulneráveis. E é aí, quando você quer melhorar a vida dessas pessoas, que efetivamente você tem que fazer a junção dos esforços dos municípios, dos estados e da União. Então, é uma parceria que, com certeza, você tem hoje. Se o governo federal futuro pensando nisso, se os municípios já pensando e implementando, os estados também têm que entrar nessa discussão e tem que ser um garantidor, um incentivador, um subsidiador, um partícipe desse benefício. Amanhã ou depois não é a obra do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, é a obra de todos os governos que têm seriedade e que se debruçaram sobre a questão, trataram-a com a devida seriedade, o devido respeito que tem que ter e que tem que tratá-la para tirar do discurso aquilo
que quase todo mundo, quando foi pedir voto há poucos dias atrás, estava dizendo para grande parte da população: a vida precisa melhorar, as coisas estão caras, o pobre cada vez mais pobre, a situação econômica é caótica. Todo mundo usou esse discurso, todo mundo foi ganhar voto, foi falar com as pessoas falando isso, e não estava mentindo. Mas agora é a hora de mostrar a verdadeira sensibilidade com essas questões, quando tem oportunidade de efetivamente fazer alguma coisa do ponto de vista concreto. E tarifa zero no transporte coletivo é uma medida concreta nesse sentido. Ela tem um impacto significativo nas finanças dos trabalhadores, daqueles que dependem do transporte coletivo na nossa capital e nas nossas principais cidades. Aí sim, aí existe uma conexão direta entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós podemos fazer. Eu acredito que na casa nós teríamos apoio da grande maioria, talvez até da totalidade dos deputados nesse sentido, mas só o apoio não basta. Além do apoio, nós precisamos da base do governo, nós precisamos da mesa diretora, nós precisamos dos 24 deputados se debruçando sobre essa questão, discutindo-a com veemência, com profundidade, junto com a gestão dos municípios, e é por isso que eu também encaminhei uma indicação nesse mesmo sentido para a prefeita de Campo Grande, e para que daí, com um grupo de trabalho, com um prazo determinado, possa sair alternativas para que a gente possa implementar em Campo Grande, em Dourados, em Corumbá, em Ponta Porã, em Naviraí, em Três Lagoas, nos principais municípios do nosso estado, onde nós temos o transporte coletivo, nós possamos implementar também a gratuidade, para que a gente possa fazer no nosso estado uma benesse que está sendo feita em outros lugares e que tem que alcançar a população do Mato Grosso do Sul. Vamos trabalhar muito em cima disso. Vamos buscar fazer audiências públicas, vamos fazer discussão nos setores competentes, vamos conversar nos municípios também, para que a gente possa levar adiante essa ideia. E aqui, para fechar, mais uma vez, fazer o registro, a manifestação do presidente do consórcio Guaicurus, que é o empresário que lidera o consórcio de transporte em Campo Grande, e que tem essa visão. Eu vi uma manifestação dele dizendo, inclusive, o seguinte: olha, as análises mais otimistas, pós-pandemia, se manifestam no sentido de dizer que não volta a ser mais 80% do que era. Então, e aí eu fico feliz de ver uma manifestação que é exatamente o que a gente pensa. A gente tem que se debruçar sobre essa questão, porque eu acho que o ponto mais importante dela é você saber que o alívio desses valores no bolso do trabalhador aumenta a capacidade, a felicidade, a qualidade de vida dessa parcela da população de uma maneira estrondosa. Tem setores de trabalhadores, principalmente esses que ganham salário mínimo, ou um pouco mais, que R$200, R$300 garante para eles, por exemplo, a condição de comer 3 vezes por dia. Porque quem ganha um salário e tem que gastar 200, 300 com transporte coletivo, dificilmente sobra dinheiro para comer direito durante o mês. Vocês imaginem. Com 800, 900 reais, a pessoa, ainda mais se tiver família, 1, 2 filhos, não tem condição sequer de comer direito durante o mês. Então, esse alcance que eu acho que é o ponto mais importante, que tem que sensibilizar a todos nós, para que a gente possa lutar para implementar a tarifa zero também no nosso estado. Espero, senhor presidente, ter o apoio de todos os deputados que tenham minimamente sensibilidade e compromisso com essa questão, que eu tenho certeza que a imensa maioria que está, todos os deputados preocupados com isso, e gostaria de ter o apoio de todos. Que o apoio não é eu, né? Na verdade, a causa. E todos nós se juntássemos, que isso pudesse ser uma causa de todos nós, para que efetivamente possa surtir efeito e fazer diferença na vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam. Nós já discutimos incentivo fiscal, benesses aqui para vários setores da economia sul-mato-grossense. Discutir uma questão dessa é uma questão de cidadania e de seriedade e compromisso da classe política do nosso estado com relação ao povo mais vulnerável, mais sensível, mais necessitado do Mato Grosso do Sul. Espero ter o apoio e que nós possamos fazer uma bela agenda, discutir e implementar essa questão,
pelo menos nos principais municípios do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.